Capítulo 131. Gene da classe líder, semente da natureza. Entretanto, como um gene de classe líder, o aumento foi várias vezes maior do que o de um gene de classe líder. Mesmo que fosse apenas uma melhoria secundária, a defesa e a força de Lu Yuan também melhoraram bastante. O mesmo vale para sua agilidade e flexibilidade. Com o aprimoramento do gene de líder, a força física atual de Lu Yuan já havia superado a de um guerreiro líder comum por uma grande margem. Ele nem precisou usar a força de aço negro para matar um chefe intermediário de nível 1. Lu Yuan ficou um pouco curioso. Com sua força atual, se usasse todos os seus trunfos, seria capaz de matar um líder de nível 2 de baixo nível. Talvez ainda houvesse esperança. Havia um líder de segundo escalão neste pequeno mundo. Depois de conhecê-lo, ele poderia muito bem tentar. Mesmo que não fosse páreo para um líder de segunda categoria de baixo escalão, Lu Yuan ainda estava muito confiante em sua capacidade de se proteger. A evolução dos genes naturalmente deixou Lu Yuan feliz, mas também houve algumas desvantagens. Ele havia usado todos os cristais que havia obtido em meio mês. Ele só tinha 5.000 cristais espirituais de grau 1 no bolso. Com a velocidade atual de absorção de cristais espirituais de Lu Yuan, essa quantidade de cristais espirituais não era suficiente nem para ele cultivar na sala de gravidade por um dia. Como resultado, ele não conseguiu nem refinar sua cadeia genética recém-evoluída. Foi muito desconfortável. Se isso continuasse, quando ele ficaria rico? Enquanto ele continuava a se aventurar mais profundamente naquele pequeno mundo, ele suspirou. O tempo passou e 7 horas passaram rapidamente. Depois que Lu Yuan matou o líder do Leão Branco, os outros 3 jovens também encontraram feras de nível de líder. As feras de nível de liderança nos arredores eram todas de nível baixo ou médio, então os 3 poderiam matá-las facilmente. Principalmente Minher, que segurava 2 lâminas. Seu poder de combate não era fraco. Quando encontrou um lobo das pradarias de nível intermediário, ela também encerrou a batalha com algumas lâminas. Ele era apenas um pouco mais lento que Lu Yuan. No entanto, à medida que os 4 continuavam a se aventurar mais profundamente na floresta, vindos da pradaria, a força das feras que encontravam se tornava cada vez mais forte. A batalha também se tornava cada vez mais intensa, e a velocidade de seu avanço também diminuía. Lá fora, em frente à cortina de luz, algumas pessoas observavam com grande interesse e comentavam de vez em quando. Yang Ping realmente encontrou outro líder intermediário. Ei, é na verdade uma tartaruga dragão blindada do tipo defesa. Yang Ping provavelmente teria dificuldade em lidar com uma fera tão poderosa, certo? Mesmo sendo rápido, seus ataques não são tão fortes. Ele pode nem conseguir romper a armadura da tartaruga dragão blindada. Na tela de luz, Yang Ping circulou a tartaruga dragão blindada algumas vezes. A tartaruga dragão blindada pareceu perceber que Yang Ping não era para brincadeira, então ela simplesmente se escondeu em seu casco. Além disso, seu casco podia até mesmo fechar as aberturas automaticamente, e toda a tartaruga dragão blindada havia se tornado uma bola preta. Yang Ping usou sua espada para cortar o casco da tartaruga algumas vezes, mas deixou apenas algumas leves marcas brancas. Em vez disso, ele foi levemente ferido pelo contra-ataque da tartaruga dragão blindada. Ele não teve escolha a não ser desistir. Quanto às outras poucas telas de luz, Lu Yuan, Minher e Xiao Wei não tiveram tanta sorte quanto Yang Ping. Eles não encontraram nenhuma fera feroz de nível de líder, encontrando apenas feras ferozes comuns e de elite. Ele só podia matá-los aos poucos para acumular pontos. O velho Yu olhou para as 4 telas e disse com um sorriso: "Mostre-me os pontos dos 4 carinhas." "Sim." O homem de cabelos pretos assentiu e operou o dispositivo. Instantaneamente, uma tela de classificação apareceu acima das 4 telas. 1. Lu Yuan, 18.322 pontos. 2. Minher Alan, 16.930 pontos. 3. Yang Ping, 16.811 pontos. 4.
Lin Wei, 16.045 pontos. Olhando para a classificação, todos levantaram as sobrancelhas. Apenas 7 horas se passaram, e os 4 já acumularam mais de 10.000 pontos. A qualidade dos gênios desta vez não é ruim. Mas a diferença entre eles não é tão grande. De fato, mesmo Lu Yuan, que está em primeiro lugar, tem apenas 1.400 pontos a mais que Minher, que está em segundo. Contanto que Minher consiga derrotar mais um líder intermediário, ela será capaz de superar Lu Yuan. Os olhos da mulher madura brilharam como uma luz forte e ela revelou um sorriso. Li Qing disse calmamente, para gêmeos com a força deles, a área à frente não faz diferença. Somente nas profundezas do pequeno mundo, quando há mais líderes de alto nível, ou mesmo líderes de ponta, é que se consegue ver a diferença. Ao ouvir as palavras de Li Qing, todos os outros olharam para ela. O homem alto e magro riu. Parece que o Júnior Li está muito confiante em Lu Yuan. Li Qing sorriu. Nesse momento, os olhos do homem corpulento se concentraram de repente enquanto ele olhava para a tela de luz. Ele sorriu e disse: Ei, falando em um líder de alto nível, um líder de alto nível apareceu. Ao ouvir isso, os outros também estreitaram os olhos. Na tela de Lu Yuan. Naquele momento, Lu Yuan estava na floresta. Ao longe, uma fera de 3 metros de altura, coberta por uma armadura de escamas vermelho escuras com um único chifre, caminhava lentamente. Na tela de luz, Lu Yuan olhou para a feroz besta vermelho escura. Capítulo 132. Homem destemido, um dragão blindado de fogo terrestre. Como uma fera do tipo dragão, força, defesa e velocidade eram seus pontos fortes. Além disso, o dragão blindado de fogo da terra dominava a habilidade de controlar o fogo. Era considerada uma existência extremamente poderosa entre as bestas de nível líder. Nesse momento, o dragão blindado de fogo da terra também avistou Lu Yuan à distância. Parou de repente e expeliu chamas pelas narinas, queimando as ervas daninhas no chão. Seus olhos vermelho escuros estavam fixos em Lu Yuan com fria intenção de matar. Sentindo a aura poderosa do dragão blindado de fogo da terra, Lu Yuan estreitou os olhos e uma espada pesada vermelho escura apareceu em sua mão. Este era um equipamento de elite de grau 1, chamado de lâmina vermelha escura. Durante esse período, Lu Yuan matou muitas bestas ferozes de elite de nível 1 e esta espada pesada caiu. Melhorava principalmente a força e a defesa. Ao atacar, emitia até um rastro de chamas, aproveitando a alta temperatura para queimar o oponente. Era um equipamento de elite muito bom. Com esta lâmina vermelha escura, a espada de garra de besouro que Lu Yuan usou por muito tempo também se aposentou com glória. Lu Yuan não jogou fora a espada de garra de besouro. Em vez disso, guardou-a como uma coleção. Afinal, era sua primeira arma de elite. Segurando a lâmina vermelho escura com força, todo o corpo de Lu Yuan cintilou como uma luz carmesim. Ele pisou no chão e avançou em direção ao distante dragão blindado de fogo terrestre. Rugido. Ao ver Lu Yuan avançando, o dragão blindado de fogo da terra rugiu de raiva. A poderosa aura de um dragão no auge do estágio 1 emergiu e ele abriu a boca para cuspir uma bola de chamas carmesim em Lu Yuan. A alta temperatura consumia oxigênio e Lu Yuan tinha dificuldade para respirar. Ele estreitou os olhos, virou-se e moveu-se rapidamente para o lado. A chama passou pela posição onde Lu Yuan estava anteriormente. Estrondo. Uma marca de queimadura preta de 10 metros de comprimento apareceu no chão, e ainda havia vestígios de chamas queimando nela. Lu Yuan já havia se aproximado do dragão blindado de fogo da terra. Um olhar penetrante brilhou em seus olhos. O poder em seu corpo se moveu ritmicamente, e a força de aço negro explodiu. A lâmina vermelha escura brilhou como uma luz vermelha enquanto cortava em direção ao pescoço do dragão blindado de fogo da terra. A luz cortante da espada rasgou o ar, fazendo um som crepitante. O dragão blindado de fogo terrestre berrou e pisoteou o chão com seus 4 membros. Seu corpo enorme era excepcionalmente ágil e ele se moveu alguns metros rapidamente, evitando o ataque de Lu Yuan.
A expressão de Lu Yuan não mudou enquanto ele seguia o dragão blindado de fogo da terra como uma sombra. Nesse momento, Lu Yuan viu pelo canto do olho uma imagem residual vermelha vindo em sua direção, assobiando com um vento forte. Era a cauda longa e grossa do dragão blindado de fogo da terra. Lu Yuan zombou. Estendeu a mão esquerda e abriu a palma para bloquear a cauda do dragão blindado de fogo terrestre. A cauda do dragão blindado de fogo da terra colidiu com a palma de Lu Yuan. Uma onda de ar se espalhou e as folhas caídas no chão foram levadas pelo vento. O rugido ensurdecedor foi ouvido. O corpo de Lu Yuan enfrentou o movimento da cauda enorme, mas ele não se moveu. Isto é impossível. Diante da tela de luz, os olhos do homem corpulento se arregalaram em descrença. A força de um dragão blindado de fogo terrestre no auge é ainda maior do que a de um guerreiro do tipo lutador do mesmo nível. Como esse garoto conseguiu bloqueá-lo tão facilmente? Ele nem tremeu. Não apenas o homem corpulento, mas o homem alto e magro e a mulher madura também ficaram chocados. O gene que ele inscreveu não era de nível de liderança. Como o corpo dele pode ser tão forte? Quando Li Qing viu isso, ela também ficou um pouco surpresa. Como esperado do meu irmão Yuan, ela disse com um sorriso brilhante. Na tela, a batalha ainda acontecia. Após bloquear facilmente o ataque da cauda do dragão blindado de fogo da terra, a lâmina vermelha escura na mão direita de Lu Yuan cortou em direção ao corpo do dragão blindado de fogo da terra com o poder aterrorizante do aço negro. Vuvuvuvuvu. As escamas do dragão blindado de fogo da terra foram dilaceradas, e sangue jorrou, tingindo o chão de vermelho. O dragão blindado de fogo da terra soltou um grito de gelar o sangue quando um corte selvagem de espada apareceu em seu lado, tão profundo que seus ossos podiam ser vistos. As pessoas diante da tela de luz ainda não haviam se acalmado do choque. Ao verem a cena, seus olhos se arregalaram novamente e seus rostos se encheram de choque. O homem corpulento falou novamente. Essa força já ultrapassou o auge de um guerreiro do tipo lutador, certo? Esse garoto é um guardião ou um guerreiro do tipo assalto. Os olhos do homem alto e magro estavam cheios de choque. Não só isso, embora sua velocidade não seja tão poderosa quanto sua força e defesa, ele ainda é ridiculamente rápido. Qual é o gene que ele esculpiu? Como pode ser tão completo? Ou você desenvolveu alguma técnica física poderosa? O velho Yu olhou surpreso para Lu Yuan. Um sorriso surgiu em seu rosto. Parece que um sujeito interessante chegou desta vez. Esse tipo de poder, defesa e até mesmo velocidade eram vários níveis mais fortes do que gênios do mesmo nível que haviam sido gravados com gene de líder. Obviamente, não era algo que pessoas comuns pudessem fazer. Pequeno King, você tem um bom olho. Li Qing também ficou um pouco surpreso com a força de Lu Yuan. Ao ouvir isso, os cantos de sua boca se curvaram e ele revelou um sorriso. Claro, ela pegou um cigarro e estava prestes a acendê-lo quando viu o velho Yu sorrindo para ela. Li Qing congelou e guardou o cigarro, atordoado. Dentro da tela de luz. O único golpe de espada de Lu Yuan feriu gravemente o dragão blindado de fogo da terra, deixando completamente furioso. Ele soltou um rugido furioso, e sua pele vermelha escura ficou profundamente vermelha. Habilidade de combate frenético. Ele rugiu e atacou Lu Yuan. Abriu sua boca enorme, cheia de dentes afiados, e mordeu Lu Yuan. Essa velocidade era muito maior que antes. Lu Yuan franziu a testa e se esquivou da mordida do dragão blindado de fogo terrestre. No entanto, o dragão já havia erguido sua garra frontal e a golpeado em Lu Yuan com força. Capítulo 133. Homem Destemido 1. A espada pesada de Lu Yuan colidiu com as garras dianteiras do dragão blindado de fogo terrestre. A onda de ar se espalhou e se transformou em um vento forte. As árvores ao redor foram sopradas por esse vento forte e continuaram tremendo. Lu Yuan e o dragão blindado de fogo da terra recuaram ao mesmo tempo. Lu Yuan deu um pequeno passo para trás, enquanto o enorme corpo do dragão blindado de fogo terrestre recuava alguns passos. Sua ferida se abriu e o sangue continuou escorrendo.
Lu Yuan aproveitou a situação e atacou o dragão blindado de fogo da terra com a lâmina vermelha escura na mão. O dragão blindado de fogo da terra rugiu de raiva e avançou em direção a Lu Yuan com os olhos injetados de sangue. Duas figuras, uma grande e outra pequena, brilharam rapidamente em uma pequena parte da floresta. Cada vez que colidiam, havia sons abafados e ensurdecedores. As ondas de ar continuavam a subir, as árvores tremiam e as folhas continuavam a cair. Li Qing e os outros assistiam atentamente à batalha na tela. Depois de um momento, a mulher madura disse: o dragão blindado de fogo da terra atingiu seu limite. Sim. Não importa o que aconteça, o dragão blindado de fogo da terra não é páreo para Lu Yuan. É por isso que foi suprimido dessa forma em tão pouco tempo e não conseguiu virar o jogo. O homem alto e magro assentiu. Assim que os dois terminaram de falar, o dragão blindado de fogo da terra soltou um gemido doloroso. Seu corpo voou e atingiu fortemente o tronco de uma grande árvore. O tronco da árvore quebrou e ela caiu no chão. As folhas voaram e caíram como chuva verde. O dragão blindado de fogo da terra jazia no chão, com o corpo coberto de escamas e feridas de espada. Seu corpo estava quase completamente tingido de vermelho pelo sangue. Sangue fresco se acumulou em suas escamas, formando um pequeno riacho que fluía lentamente para o chão, encharcando-o. O dragão blindado de fogo da terra lutou para se levantar. Nesse momento, uma sombra passou rapidamente e Lu Yuan apareceu ao lado dela. Seu rosto estava frio enquanto ele usava sua lâmina vermelha escura para perfurar o pescoço do dragão blindado de fogo da terra. Vuvuvuvuvu. Os movimentos de luta do dragão blindado de fogo da terra congelaram, e seus 4 membros caíram lentamente no chão, perdendo sua vida. Lu Yuan olhou para o cadáver do dragão blindado de fogo da terra e suspirou. Era preciso dizer que o dragão blindado de fogo da terra era muito forte. Era preciso saber que ele tinha um gene de classe de líder e um gene de classe de elite impressos em seu corpo. Ele até cultivou uma poderosa técnica física, como a força do aço negro. Lu Yuan poderia facilmente matar feras comuns de nível 1. Entretanto, o fato de que este dragão blindado de fogo terrestre foi capaz de lutar com ele por dezenas de rodadas já era extraordinário. Ele queria ver onde estava a marca. Lu Yuan começou a procurar a marca. Fora da tela de luz, a atmosfera estava um pouco silenciosa. Todos olharam para Lu Yuan, que procurava a marca. Depois de um momento de silêncio, o homem corpulento balançou a cabeça e disse: sua força realmente não é ruim. Yang Ping não se compara a ele. O homem alto e magro olhou para o homem corpulento e sorriu. Bex, sem falar nesse Yang Ping, nem você era páreo para ele naquela época, né? Você consegue derrotar um dragão blindado de fogo terrestre no nível 1. O homem corpulento congelou e lançou-lhe um olhar de soslaio. Velho Will, você também não pode, certo? O velho Will disse com um sorriso. Se esse rapazinho fosse colocado no campo dos gênios, seu talento estaria entre os 50 melhores. Depois de ouvir as palavras do velho Will, os dois se entreolharam e não falaram mais. Li Qing cruzou os braços na frente do peito e disse com um sorriso: parece que os pontos do irmão Yuan deveriam estar no topo. Na tela, Lu Yuan já havia encontrado a marca e a registrado. Seus pontos aumentaram em 5.000 pontos, chegando a 23.322 pontos. Ele tinha mais de 6.000 pontos a mais que Miller, que estava em segundo lugar. Essa não era mais uma lacuna que poderia ser facilmente preenchida. Ouvindo as palavras de Li Qing, os outros 3 não refutaram. Mas o teste ainda não havia terminado. Lu Yuan e os outros 3 ainda estavam caçando feras. À medida que se aprofundavam e se aproximavam da região central do pequeno mundo, as feras ficavam cada vez mais fortes. Até mesmo o número de bestas de nível líder aumentou significativamente. Yang Ping e os outros 2 também começaram a encontrar líderes de alto nível, até mesmo líderes de ponta. Com a força de Ping Yang Li Wei, eles dificilmente conseguiriam matar um líder de alto nível, mas se encontrassem um líder de ponta, eles só poderiam recuar.
Embora Nier fosse um pouco mais forte, ela só conseguia matar facilmente líderes de alto nível e só conseguia lutar até o empate contra líderes de nível máximo. Comparado aos três, a sorte de Lu Yuan foi mediana e ele encontrou o líder das feras menos vezes do que os outros três. Entretanto, Lu Yuan era tão poderoso que não importava o nível do líder das feras, eles morreriam se o encontrassem. Quando faltava menos de uma hora para o teste, os pontos de Lu Yuan já haviam chegado a 103.286 pontos. O segundo colocado, Nier, teve apenas 49.843 pontos. Era mais que o dobro do número de pessoas que ficaram em segundo lugar. Do lado de fora da cortina de luz, o homem corpulento e os outros dois desistiram completamente de lutar pelo primeiro lugar. Está quase na hora, eles devem sair em breve, certo? O homem alto e magro olhou para o relógio e disse com um sorriso. Li King espreguiçou-se preguiçosamente e revelou um sorriso. Ela ficou muito satisfeita com a performance de Lu Yuan. Nesse momento, o sorriso de Li King congelou. Seus olhos se arregalaram ligeiramente enquanto ela olhava para a tela de Lu Yuan. O que o irmão Yuan está planejando fazer? As poucas pessoas que estavam assistindo às outras batalhas nas telas de luz olharam quando ouviram as palavras de Li King. Então, eles arregalaram os olhos em choque. Na tela de luz, Lu Yuan chegou a uma área desolada cheia de cascalho e ervas daninhas. Ele estava escondido atrás de uma pilha de escombros com mais de 2 metros de altura. A algumas centenas de metros de distância, um touro gigante com ombros de mais de 2 metros de altura, um par de chifres afiados e um corpo coberto por uma armadura de pedra cinza repousava no chão. O touro bárbaro com armadura de pedra era o líder de uma fera de baixo grau e nível 2. Lu Yuan estava olhando para o touro com armadura de pedra. Todos na frente da tela de luz arregalaram os olhos. Os cantos da boca do homem corpulento se contraíram e ele disse com alguma incerteza. Esse garoto ele vai desafiar o touro bárbaro de armadura de pedra. O homem alto e magro não conseguia acreditar. Embora o touro bárbaro com armadura de pedra não seja uma fera do tipo dragão e sua força não seja excepcional entre seus pares, ele ainda é um líder de nível 2. De onde esse pirralho tirou coragem para desafiar uma fera de nível 2? Li King estreitou os olhos, as mãos ligeiramente cerradas e os braços cruzados sobre o peito. Uma expressão preocupada surgiu em seu rosto. Ela não esperava que Lu Yuan voltasse e atacasse a fera de nível 2. O velho Yu olhou para Lu Yuan e disse com um sorriso. Que sujeitinho interessante. Ele deve ter algum tipo de plano para lidar com o touro bárbaro de armadura de pedra, certo? Ao ouvir as palavras do velho Will, os outros sentiram que faziam sentido e concordaram. O homem alto e magro riu. Deveria ser assim, certo? Talvez ele tenha um trunfo que desconhecemos. A mulher madura sorriu. Apenas Li King estava um pouco inseguro. Com base na opinião que ela tinha sobre seu irmão Yuan, aquele pirralho não parecia ser alguém que faria planos confusos. Ele não poderia estar pensando em se apressar, certo? No momento em que Li King refletia, todo o corpo de Lu Yuan na tela de luz brilhou como uma luz carmesim. Ele empunhava uma lâmina vermelho escura e investiu diretamente contra o touro bárbaro com armadura de pedra. O touro bárbaro, com sua armadura de pedra, que descansava, ficou perturbado. Seus olhos ficaram vermelhos e ele se levantou abruptamente, virando-se para olhar para Lu Yuan. Uau! Ele rugiu e investiu contra Lu Yuan. Diante da tela de luz, os sorrisos nos rostos do velho Will e dos outros congelaram ao mesmo tempo, um tanto estupefatos. Ele simplesmente atacou assim. Bom rapaz, esse garoto é um bruto, né? Se Lu Yuan tivesse feito alguns preparativos e planejado enganar o touro bárbaro com armadura de pedra, eles teriam sido capazes de aceitar. Mas, você vai simplesmente se apressar assim. O que ele estava planejando fazer? Eles estavam menosprezando o líder do nível 2. Só a boca de Li King se contraiu. Eu sabia. Dentro do pequeno mundo. Os olhos de Lu Yuan brilharam de excitação enquanto ele encarava o touro bárbaro com armadura de pedra que avançava em sua direção.
Depois de procurar por muito tempo, ele finalmente encontrou um líder de segunda categoria. Um dos objetivos de Lu Yuan era lutar com um líder de segundo nível. Ele queria tentar ver se era páreo para o líder do segundo posto com sua força atual. Ele segurou a espada pesada com ambas as mãos e usou toda a sua força para cortar a cabeça do touro bárbaro com armadura de pedra. O touro bárbaro com armadura de pedra rosnou e seus chifres afiados eram como longas facas, recebendo a pesada espada de Lu Yuan. Estrondo. O som de metal colidindo ecoou, reverberando pela natureza. Duas auras poderosas surgiram e colidiram uma com a outra. As outras feras furiosas na selva sentiram as ondas de choque da batalha e fugiram com medo. Com a colisão, o corpo de Lu Yuan foi arremessado para longe. Capítulo 134. Fim da avaliação. Depois de voar por mais de 20 metros, Lu Yuan tinha acabado de pousar quando o touro bárbaro com armadura de pedra mais uma vez avançou na sua frente. Sentindo o forte impulso, as pupilas de Lu Yuan se contraíram. Ele disparou em velocidade e desviou para o lado. O touro bárbaro com armadura de pedra passou correndo por Lu Yuan, fazendo seus cabelos negros dançarem ao vento. Lu Yuan sentiu uma leve dormência no braço e um leve peso no peito. Ele não conseguiu conter o sorriso. Como esperado de um líder de nível 2, essa força era ainda maior do que quando ele usava a força de aço negro com força total. Mesmo com seu físico, ele sentiu alguns ferimentos internos devido à colisão frontal. No entanto, Lu Yuan não se sentia nem um pouco abatido. Em vez disso, estava animado. No corpo de Lu Yuan, uma semente verde esmeralda com densa força vital emitia uma forte força vital, reparando constantemente os músculos doloridos e o corpo de Lu Yuan. Técnica de combate de nível de líder. Semente da natureza. Ele podia consumir seu poder espiritual a qualquer momento para plantar a semente da natureza em seu corpo. Enquanto estivesse ferido, a semente da natureza curaria Lu Yuan automaticamente. Até que a força vital interior estivesse completamente esgotada. Claro, ele também poderia usar essa habilidade de combate e outros. Com o efeito curativo da semente da natureza, em apenas 2 respirações, os braços de Lu Yuan, que estavam levemente dormentes, e seu peito pesado se recuperaram completamente. Pode-se dizer que ele foi atingido diretamente pelo touro bárbaro de armadura de pedra e saiu completamente ileso. Para Lu Yuan, enquanto ele não pudesse ser morto, ele teria uma chance de exaurir o inimigo até a morte com sua habilidade de absorver continuamente energia espiritual. Em outras palavras, contanto que Lu Yuan estivesse disposto a gastar tempo, ele definitivamente poderia matar esse touro bárbaro com armadura de pedra. Um guerreiro de primeira categoria poderia matar uma fera líder de segunda categoria. Lu Yuan tinha uma compreensão relativamente precisa de sua força de combate atual e ficou um pouco surpreso. Comparado a antes, sua força realmente melhorou muito. Enquanto Lu Yuan estava surpreso, o touro bárbaro com armadura de pedra já havia avançado em sua direção. Lu Yuan sorriu e se levantou novamente. Estrondo. Estrondo. O som de metal colidindo ecoava continuamente enquanto os dois lados colidiam. No mundo exterior, Li Qing e os outros assistiam à batalha entre o touro bárbaro com armadura de pedra e Lu Yuan na tela de luz com os olhos arregalados. Parece que ainda subestimamos esse garoto. Eu não esperava que ele fosse capaz de lutar contra um chefe de nível 2 e baixo. Os olhos do homem corpulento estavam cheios de choque. Todos os outros concordaram. Até Li Qing ficou um pouco chocado. Ela não esperava que a força de Lu Yuan chegasse a esse nível. Fazia apenas 2 meses que Lu Yuan havia despertado. A velocidade de sua melhora foi realmente surpreendente. Na região central do pequeno mundo, em algum lugar na terra desolada, o corpo inteiro de Yang Ping circulava com rajadas de vento enquanto ele procurava por bestas ferozes. Ele olhou para os pontos em seu dispositivo preto e sorriu. 44.677 pontos. Mesmo que ele não tenha ficado em primeiro lugar, ele com certeza ficaria melhor que aquele garoto, certo? Ainda tem tempo, então continue se esforçando.
Nesse momento, ele ouviu o som de metal colidindo à distância. Tem uma batalha. Yang Ping ficou atordoado e se virou para olhar na direção da voz. Ele pensou por um momento, depois mudou de direção e correu na direção do som. Quanto mais se aproximava da zona de batalha, mais Yang Ping sentia auras poderosas. Sua expressão tornou-se grave. Que aura poderosa! Quem está lutando? Como ele pode ser tão forte? Logo ele chegou a um lugar não muito longe da batalha. Os olhos de Yang Ping se arregalaram em descrença quando ele viu Lu Yuan e o touro bárbaro com armadura de pedra lutando à distância. É ele. Yang Ping olhou para o enorme touro bárbaro com armadura de pedra e sentiu seu couro cabeludo ficar dormente. Um touro bárbaro com armadura de pedra tão grande, essa aura, é um líder de segunda categoria. Esse cara estava lutando contra um chefe de nível 2. Como ele pode ser tão forte? Yang Ping pensou que seus pontos atuais seriam definitivamente maiores que os de Lu Yuan. Mas agora que ele viu esta batalha, seu coração imediatamente ficou frio. Ele era muito mais fraco que Lu Yuan. A menos que houvesse uma situação inesperada, os pontos de Lu Yuan não seriam menores que os dele. No momento em que Ping Yang estava perdido, outra aura se aproximou. Ping Yang virou a cabeça e viu o Minher de pelo curto correndo. Agora que estavam na área central do pequeno mundo, os quatro naturalmente não estariam muito longe. A batalha entre Lu Yuan e o touro bárbaro com armadura de pedra era muito barulhenta, então eles conseguiam ouvir o barulho facilmente. Minher viu Yang Ping e acenou levemente para ele. Então, virou-se para olhar a área de batalha. Vendo que Lu Yuan e o touro bárbaro com armadura de pedra não foram derrotados após muitas colisões, Minher apertou os dois sabres em suas mãos. Um traço de choque e descrença passou por seus olhos. Ele é realmente tão forte. Na zona de batalha. Após outra colisão com o touro bárbaro com armadura de pedra, Lu Yuan foi empurrado para trás mais de 10 metros. Suas mãos tremiam um pouco e estavam um pouco doloridas. Logo, uma corrente quente fluiu para as mãos de Lu Yuan, e a dor desapareceu. Lu Yuan olhou para Yang Ping e Minher que não estavam muito longe. Embora estivesse lutando contra o touro bárbaro com armadura de pedra, Lu Yuan não estava alheio ao que o cercava. No momento em que Yang Ping e Minher apareceram, Lu Yuan já havia sentido a aura delas. Ele já estava se preparando para recuar. Após a batalha real, Lu Yuan entendeu que mesmo se ele se esforçasse ao máximo e usasse todos